Marcos, capítulo 7, versículo 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: Ouçam-me, todos, e entenda isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão, entrou em casa com seus discípulos e lhe pediram explicação da parábola. Jesus, ele teve esse debate com os escribas, com os fariseus, com os mestres da lei. O texto diz aqui, no versículo 5, então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus. Eles estavam questionando por que os discípulos, não seguiam os rituais, não seguiam os costumes. Nós, quando chegamos da rua, lavamos as mãos, hoje passamos álcool, questão de higiene. Mas aqui não é uma questão de higiene, é uma questão que eles criaram uma tradição. E Jesus chama novamente a multidão para junto de si. E ele diz: ouça-me todos e entendo isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa tornar impuro. Então Jesus está dizendo, explicando, que os fariseus, que os saduceus, que os escribas, o sumo sacerdote, os sacerdotes, eles tinham essa preocupação com a aparência física, com a aparência, Eles não estavam preocupados com obedecer a palavra. E Jesus está falando aqui que o que você come, falando numa questão espiritual, não contamina não, mas o que sai do seu coração. Aí tem uma música que nós cantamos: a boca fala daquilo que o coração está cheio. E Jesus, ele mesmo diz que as pessoas, elas estão tão apegadas aos bens materiais que dizem: onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Você deve pensar, cada ser humano, cada um de nós, pensarmos assim: eu estou tentando a cada dia viver uma vida que eu possa agradar a Deus? Porque você pode até tentar agradar alguém, fazer a vontade de uma pessoa, mas com um determinado tempo aquela pessoa vai achar ruim. Mas com Deus é diferente, porque você vai ter um relacionamento com Ele. E Jesus diz, ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Muitas vezes, em Gálatas, capítulo 6, nós temos lá os frutos do Espírito Santo, que fala dos frutos do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só habita naquela pessoa que se converteu de verdade. Efésios, capítulo 1, versículo 13, Foste selado com o Espírito da promessa. Mas diz antes vocês ouviram a palavra e creram e receberam. Porque uma vida que, para ser transformada, para ser purificada, tem que ter observância na palavra do Senhor. E se alguém, Jesus diz, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus, ele está falando com homens que conheciam a lei. É a mesma coisa, uma pessoa que dirige, e ele quer cortar caminho e dá uma roubadinha. Como já contemplamos no noticiário aí, que até juízes, advogados, promotores, no caso de um juiz há muito tempo, foi dar uma roubadinha, atropelou um motoqueiro. Um juiz que conhece as leis.
E quem dirige conhece as leis de trânsito. Então, quando você erra, aí você vai ouvir da pessoa: olha, você estava errado. Mas nem precisava dizer, porque ele já sabia que estava errado. Com a palavra de Deus, Jesus está dizendo: se alguém tem ouvido, ouça. A palavra de Deus está sendo ministrada para que o homem possa ouvir, ser transformado por ela. Não é a tradição. Não é você deixar de comer algum alimento, a não ser que seja a opção pessoal, você dizer que não quer. Mas por causa de uma religião, de um dogma, de um costume, Jesus ele quer que a sua vida seja pura pelo sangue dele. Não pelos rituais, pelas tradições. Jesus ele está dizendo: quem tem ouvido, ouça, né? Você está ouvindo sempre a palavra de Deus?